Então, assim, como eu te expliquei, você lembra dessa luta do Maguila com o Evander Holyfield? Você acha que ele estava preparado? Bom, essa luta eu acompanhei tudo muito de perto, né? O Maguila estava no auge da carreira dele. Agora, a luta foi um equívoco, um erro de condução do qual eu fiz parte diretamente. A dificuldade maior que a gente teve é que nesse período quem estava treinando o Maguila era o Ângelo Dante, por uma série de circunstâncias. E o Dante insistiu muito para que essa luta viesse a acontecer. E era muito difícil discutir com ele. O Holyfield não era tão conhecido no Brasil na época. Uhum. Mas o pessoal do mercado de boxe estava nos alertando, olha, levar o Maguila primeiro do mundo, fazer essa luta não é uma boa, então. E a gente pegou algumas fitas do Holyfield e deu para ver que era uma parada indigesta. Uhum. E você discutir isso com o Dani era muito difícil, porque eu falava, Dani, por que nós vamos entrar nessa? Eu falei, bom, quando eu fiz o Sugar Ray Leonard lutar com o Marvin Hagler, todo mundo me chamou de louco, nós ganhamos uma luta. Quando eu fiz o Cassius Clay lutar com o Foreman, também todo mundo falava a mesma coisa. Então eu sei o que estou fazendo, não sei o que lá, quer dizer, ele nos induziu, e aí é muito difícil argumentar com um cara que tinha a bagagem que ele tinha, a realizar essa luta, e aí deu no que deu, daí pra frente as avaliações são todas muito subjetivas. Então vocês vão dizer um resuminho Tá. do que eu tenho para dizer com isso daí, mas o Maguila preparado ele estava, era uma luta de altíssimo risco. Tá. Algumas pessoas julgavam que exagerou nas qualidades do Maguila. O senhor acha isso? Ele era capaz de enfrentar, por exemplo, o Tyson? Ele seria capaz? Não, de enfrentar de igual para igual não, porque não tinha nenhum pugilista no mundo que tivesse essa possibilidade no auge da carreira do Tyson. Então lutar com o Tyson, disputar o título, era um desejo também dele. Tinha um aspecto comercial, que isso daí podia gerar uma receita interessante para ele. E ele não tinha medo de nada, então ele não se incomodava nem um pouco se essa situação se apresentasse. Mas aí era uma condição muito difícil em função de que o Tyson era empresariado pelo Don King. E era uma figura terrível de você fazer negócio com ele, né? E a disputa na época é o seguinte, você tinha o Bob Arum, que tinha o Holyfield, que queria fazer a luta com o Tyson. Você tinha o Don King, que tinha o Tyson e não queria que essa luta realizasse. E o Maguila ficou meio uma peça-chave aí no meio, porque ele seria o primeiro desafiante por ser o número 1 do mundo. Mas a circunstância acabou não levando para que ele fosse lutar com... Parece que ficou bem próximo de se realizar, né? Não realizou não porque... ficou, nós tive com o Foi Don problema King. de transmissão? Foi... Não foi problema de transmissão, não. O Don King queria fazer um contrato que ele lutasse algumas lutas preliminares do Tyson para ficar conhecido nos Estados Unidos. Tá. Só que o contrato com ele era uma coisa que ele sempre queria de maneira leonina, né? Não tinha valor de bolsa estabelecido, se viesse a disputar o título era tudo dele, não tinha valor estabelecido também, quer dizer, foi uma condução que a gente entendeu que não devia fazer. Entendi, que favorecia mais ele e nada o Maguila. Só ele. Não, porque o Newton Campos tinha falado outras coisas, que tinha, por exemplo, esse problema de transmissão, que a transmissão seria deles e não da Band, enfim, e outras coisas. Não era um foco específico da transmissão, isso era um ponto que a gente não ia negociar, porque o nosso projeto todo era ligado à Bandeirantes. Era esse modelo de contrato que ele queria fazer a gente assinar, e era uma coisa insistente, meio truculenta, até quando eu fui no escritório dele lá em Nova York, ele queria que assinasse o negócio na hora, então a gente viu que não era uma coisa, uma negociação normal, que você pudesse fazer um processo mais equilibrado. Então acabou não saindo por conta disso. Tá. O que aconteceu com o Maguila depois que ele perdeu do Holyfield do Foreman? Ele tinha um contrato com a Band? Não, a gente tinha um contrato, eu não sei lembrar com certeza. Do Foreman eu acho que já foi
depois dele ter esse contrato com a gente na época. Né? Depois do Holyfield, eu teve um problema que tinha uma revista lá, que a gente tinha que chamar Show do Esporte. E um repórter que escutou uma conversa, a gente já estava realmente preocupado em ver como a gente fecharia a carreira do Maguila, que caminho. Isso era uma discussão interna porque a gente estava fazendo. E o repórter acabou botando isso na revista, o Maguila ficou contrariado com razão, porque a gente não tinha falado nada disso com ele. Isso aí saiu na revista e gerou um mal-estar que acabou gerando um rompimento. Então ele seguiu depois a carreira dele por outros caminhos. E aí depois acabou acabando mesmo a carreira porque não conseguia mais se manter, né? Tá. E eu vi nas imagens aqui da sua agência, né? Que tem o reel da produtora no site. Eu vi que tem umas imagens do Maguila e com o Holyfield, não é? Você tem essas imagens dessas lutas, essas imagens de arquivo? Não tem, mas você não vai ter dificuldade de achar. A Bandeirantes tem tudo isso. Então eu já fiz essa pesquisa aqui na Bandeirantes em São Paulo e eu não consegui achar. Não achou? Não. Eles não têm gravado a luta do Holyfield? Eles parece que eles renovam o arquivo deles e aí de 10 em 10 anos. E parece que não tem mais nada sobre isso. Eu posso ver, mas se eu tiver uma coisa... Não, mesmo que seja, sei lá, 1 minuto, 30 segundos, qualquer trecho. Se você acha que você tem... Eu não chamo já a pessoa que fez o site aí para nos falar. É correto a gente dizer que o Todo Duro foi escolhido para ser uma espécie de sucessor do Maguila? Nessa época que não tinha...
chegou a ver a luta de todo mundo? Mas você foi presencialmente ou só viu pela transmissão? Ah, você pode então me dar as suas impressões sobre o Holyfield e sobre o Por exemplo, no nosso levantamento, a primeira luta entre eles foi em 93, né? Em junho de 93. Foi em Recife e o Todo Duro ganhou. E só que aí a equipe baiana, né, a equipe do Holyfield ficou contestando esse resultado, porque visivelmente ele estava melhor, se não me engano, comentários do lado baiano. Na sua opinião, você lembra dessa luta? Qual a sua impressão? Tá. Nem a segunda luta de 97, que o Holyfield ganhou, e a terceira que teve quebra-quebra no Bombinho. Jogaram cadeira em cima de todo mundo. Né, as duas lutas, tanto a de 97 quanto a de 98, foram no Bombinho em Salvador, e o Holyfield ganhou. E aí, só que a de 98 foi mais agressiva, assim, né? Os caras jogaram um monte de coisa em cima do Fernando Santos. Você lembra alguma coisa assim? Porque nessa época você estava fazendo o quê? Ah, entendi. Você já estava, sei lá, futebol, alguma coisa assim. Ah, bom, você, assim, já como você conhece, né, de boxe e tal, né, dessas negociações todas, ninguém tão sofreu, não. E, por exemplo, nessa primeira luta que foi em 93, eles demoraram 4 anos para fazer uma revanche. E aí, na sua experiência, né, no seu conhecimento dessas negociações, por que você acha que, num caso como esse, de rivalidade, por que demorou tanto para fazer uma revanche? Bom, então por que você acha que demorou 4 anos para eles fazerem uma revanche? Você acha que. Olha, acho que normalmente é problema entre empresários que dá essa enroscada assim. Mas eu realmente não tenho detalhe, infelizmente, disso daí. Eu acho que o Bernardo vai ser um achado para você, porque ele viveu intensamente esse período. Ele nunca saiu do boxe. A vida inteira dele foi ligada a isso. Tá. Bom, e sobre o Popó, você sabe me dizer alguma coisa sobre o Popó? Você acompanhou, você foi próximo a ele? Não foi próximo. Eu acompanhei como telespectador. Esse foi um baita pugilista, um craque, um cara realmente acima da média. Né? Você tem alguma lembrança especial dele? Assim, o que mais te marcou na carreira dele? Não. Eu acompanhei como telespectador, via todas as lutas dele, mas não tenho nenhuma abordagem original em relação a. Tá. Bom, eles foram, né, tanto o Popó antes dele ascender profissionalmente, ele e o Luiz Cláudio, o irmão, eles foram os irmãos brothers, né? Algumas pessoas dizem que ele era mais habilidoso que o Popó. Você acha isso um exagero ou você concorda? Você lembra do Luiz Cláudio? Não, eu não lembro do Luiz Cláudio, não, mas é muito difícil achar que ele poderia ser um pugilista melhor do que o Popó. Isso é um pouco de mania que a gente tem aqui no Brasil. Na época do Emerson, eu estou falando que o senhor era melhor e assim, outros casos do gênero. Você lembra do primeiro título mundial do Popó? É. Você lembra o que você achou? Como é que foi? Foi contra um russo que ele nocauteou logo de cara. Ele foi de uma superioridade assim assustadora, né? Dá pra ver ali tinha um campeão, né? Até porque eu não tinha muito acompanhamento da carreira dele. Tá. E qual foi a primeira vez que você viu o Popó lutar? Eu acho que foi essa do título. Tá. Para esse reencontro, né, como tem essa rivalidade que é um folclore entre o Todo Duro e o Holyfield baiano, a gente quer promover o ano que vem, quando a gente for começar a fazer, para valer as filmagens, a gente quer promover um reencontro entre eles, seja no Rio, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar, né?
queria saber se o senhor sugere, ou se o senhor tem acesso a algum calendário oficial, nacional, ou de boxe ou de MMA, que a gente poderia, por exemplo, encontrar esses dois caras nesse lugar e a gente fazer a filmagem lá. Sugere algum... Tem alguma sugestão? Tem algum evento para que eles se encontrem? É, no primeiro semestre do ano que vem. Não, eu não tenho, mas seguramente o Bernardo, que eu vou te dar o telefone, te dá isso tudo. Tá. Ele deve continuar na ativa promovendo boxe, porque ele é apaixonado por isso daí, então... Tá, e ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Então ele é uma pessoa